Olá, terceiro ano! Vamos começar as aulas 9 e 10. Estudo dos invertebrados, páginas 78 e 79. Essa aula é uma introdução bem básica sobre os animais invertebrados, porque depois nós também veremos todas as classes que pertencem a esse grupo de animal. Estudo dos invertebrados, página 78. Os invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral e crânio, assim como a gente vem falando há algumas aulas. Na natureza, são mais numerosos que os vertebrados. Então, terceiro ano, existem 1 milhão de classes sobre esses animais. Muitos invertebrados possuem esqueleto externo, isto é, um esqueleto que fica fora do corpo, como o caranguejo, o besouro, o escorpião e etc. Nós veremos cada um desses animais separadamente. Página 79. Existem ainda animais invertebrados que não possuem esqueleto algum. A minhoca, a lesma e o polvo são exemplos de animais invertebrados sem esqueleto. Há muitos tipos diferentes de invertebrados, desde organismos que vivem em ambiente exclusivamente aquático e permanecem fixos no fundo do mar, até as mais variadas formas de insetos que habitam o ambiente terrestre. Então, teremos bastante trabalho com esses animais invertebrados. Características e desenvolvimento dos poríferos. A primeira classe que falaremos sobre esses animais invertebrados são os poríferos. Então, por favor, acompanhe a leitura da página 80. Os poríferos são invertebrados aquáticos, em sua maioria marinhos, que vivem fixos em rochas, conchas e estruturas sólidas. O nome porífero significa portador de poros e foi dado a esses animais devido à sua estrutura porosa, com muitas aberturas na superfície. São popularmente chamados de esponja. Então, terceiro ano, nessa primeira figura, vocês podem observar os poros, que são essas aberturas. Olhem onde a seta está indicando. Um exemplo muito clássico dos poríferos é a esponja. Se vocês puderem em casa, assistam o filme Bob Esponja. O Bob Esponja é um exemplo muito clássico de porífero. Continuando a leitura. As esponjas podem viver isoladamente ou em colônias. Então, elas podem viver sozinhas ou elas podem viver em grupos, em colônias. E apresentam uma grande variedade de formas, em forma de vaso, ramificadas e alongadas, com diferentes cores, como amarelo, branco, rosa, vermelho e azul. Então, terceiro ano, além delas poderem viver ou isoladamente ou em colônias, elas também podem apresentar essas diversidades de cores. As esponjas são animais filtradores, ou seja, a água entra no corpo do animal através de seus inúmeros poros espalhados pelo corpo e depois ela sai. Observe essa imagem da página 80, aqui embaixo.
A imagem nos mostra a água entrando pela esponja, pelos poros. A água que entra traz alimentos e oxigênio que serão utilizados pelo animal. E depois a figura nos mostra a água saindo lá em cima. Essa curiosidade também é muito interessante. Deem uma lida, que vai falar sobre essa esponja que a gente tem em casa, a nossa bucha. Então, tem a bucha de tomar banho, a bucha de lavar louça. Deem uma lida, porque essa curiosidade é bem interessante. Então, terceiro ano, basicamente, os poríferos são esponjas do mar, que podem viver ou em colônias ou isoladamente, e podem apresentar uma variedade muito bonita de cores. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.